Olá, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks. O Brasil é uma das maiores economias do mundo e um dos países mais extensos do planeta. Mas como garantir que combustíveis cheguem todos os dias, sem interrupções, a milhares de cidades espalhadas por um território continental? Por trás do abastecimento tem uma complexa rede de infraestrutura, logística, armazenagem e gestão de risco, que raramente aparece para o consumidor. Num cenário de desafios internos e choques globais, entender essa engrenagem é fundamental para compreender a economia. Para falar um pouquinho sobre esse tema e debatermos esse assunto, eu recebo aqui Cláudio Fristach, economista, presidente da consultoria Interb, sócio fundador da consultoria Interb. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso BMC Talks. Prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é meu, né? Professor, quando a maioria das pessoas abastece o carro, né, essas pessoas elas acabam pensando no preço do combustível, acabam pensando em diversas coisas, mas tem uma estrutura muito grande por trás desse processo. O que significa na prática, né, abastecer um país com essas dimensões continentais como a gente vive no Brasil? É verdade. Eu acho que muitos de nós, às vezes, até esquecemos um pouquinho a complexidade de que atingir todos os pontos do território nacional, né? A territorialidade do país tem implicações enormes para a demanda de investimento em infraestrutura e logística, né? Não apenas, obviamente, infraestrutura e logística, mas também em termos de energia, abastecimento de energia elétrica, saneamento básico, etc. Enfim, quando nós olhamos o país e dissemos, bem, esse é o quinto país, ou quarto país, ou, enfim, dependendo de como você contabiliza, se nós não contarmos o Alasca, nós somos isso e aquilo, na realidade, é uma territorialidade não apenas muito grande, é um país muito extenso, mas muito complexo também de chegar às pontas, digamos assim, chegar ao que a gente denomina da última milha, né? Uhum. Então, nesse sentido, o que nós temos, apesar de todos os problemas que nós temos no país, e não são poucos, obviamente, que todos que nos ouvem conhecem, eu acho que é efetivamente eu diria, um marco, o que foi conseguido nas últimas décadas em termos de acessar dos consumidores de combustível, de todos os tipos, né? Não apenas no automóvel, caminhões, etc., eventualmente barcos, canoas, enfim, barcos a motor, enfim, conseguirem acessar combustível em tempo hábil e, mais ainda, de boa qualidade, né? Porque algumas décadas atrás havia até algum acesso, bem mais limitado, mas havia problemas também gravíssimos de qualidade. Não tanto por problemas de fraude, propriamente dito, mas pela qualidade da infraestrutura, digamos assim, que comprometia a qualidade do combustível. Então, efetivamente, isso é algo, apesar de todos os problemas que nós temos, que nós lemos, ouvimos, discutimos diuturnamente, eu creio que esse é digamos assim, é um ganho enorme para um país que consiga ser integrado nessa dimensão, né? E até uma questão importante, né? Citar isso, chegar ao combustível com qualidade, chegar de uma forma até mesmo rápida com todos os desafios logísticos que a gente tem, né? Inclusive, como a gente falou, a questão continental do país. Pensando nesses desafios, professor, como que a gente elenca, né, esses principais pontos que acabam se traduzindo ali, né, num desafio, num gargalo, enfim, para a gente conseguir pulverizar ou pelo menos ramificar esse atendimento? Olha, eu acho que aí há questões de duas ordens. Tem uma que, infelizmente, é algo que se tornou muito relevante em anos recentes, que é, digamos assim, o uso criminoso, perdão, o uso criminoso do combustível, seja por evitar o pagamento de impostos, então isso quer dizer uma competição desigual com aquelas empresas que pagam corretamente seus impostos, seja por adicionar elementos dentro do combustível que diminuem dramaticamente a sua qualidade. Então, nós temos essa dimensão, esse é um problema que eu diria que se tornou muito relevante pela profissionalização, eu iria usar aspas, mas infelizmente não vou usar aspas, pela profissionalização
das atividades criminosas no nosso país. Então, esse é um problema que tem que ser lidado, obviamente, não apenas pela polícia e não apenas pela Secretaria de Receita Federal e pelo fisco estadual, mas também por outras instituições que são importantíssimas para coibir a atividade criminosa nessa dimensão, na dimensão do abastecimento de combustível, porque isso daí, obviamente, tem implicações enormes de todos os tipos, mas fundamentalmente retira de forma dramática a eficiência e a duração, você pode dizer, dos meios de transporte, particularmente da eficiência dos motores, etc. Então, isso é um problema que nós estamos tentando lidar, nós que eu digo enquanto sociedade, mas é muito difícil porque o incentivo a essa mistura de não pagamento de impostos, porque os impostos são muito elevados no combustível, e ao mesmo tempo de você, entre aspas, batizar o combustível, adulterar o combustível, os incentivos econômicos são muito fortes. E, evidentemente, são atividades que têm que ser reprimidas, porque você tem uma outra dimensão que é majoritária, ainda bem, tá? Que são empresas corretas que atuam no âmbito legal estrito sensu. Então, não apenas isso representa uma ameaça à integridade física dos meios de transporte, como também é, obviamente, um elemento de competição desigual. Então, esse é um grande desafio. O segundo desafio, eu acho que é você dar continuidade, digamos assim, aos investimentos necessários para você chegar na última milha. Apesar de nós termos feito um enorme progresso nas últimas 3, 4 décadas nesse sentido, você continua tendo manchas, digamos assim, no nosso país, em que o combustível chega, mas chega de forma intermitente, nem sempre de uma forma previsível, digamos assim. Pode ser intermitente, mas poderia ser mais previsível, mas nem sempre de forma previsível. De novo, pela dimensão do nosso país, pela territorialidade do nosso país, por um lado, e, ao mesmo tempo, pelo isolamento de muitas comunidades, principalmente na Amazônia, né? Que é uma área enorme no nosso país. A Amazônia é legal, na verdade, são 2/3 do nosso país, e você tem áreas, nós temos áreas bastante isoladas, e muitas dessas áreas, infelizmente, de novo, voltando ao problema da criminalidade, são hoje, eu não diria dominadas, mas hoje sob influência da criminalidade. Eu acho que essa é uma situação que eu acho que na última década, eu diria, piorou muito, né? Professor, e nesse aspecto, né, esses dois pontos muito importantes que o senhor levantou, eles acabam mudando a dinâmica do abastecimento, né? Principalmente com entrada desigual, ou pelo menos preços desiguais, ou pelo menos uma série de fatores que acabam representando desafios entre as regiões do país. Essa mudança da dinâmica afeta em que aspecto, né? Essa regionalização afeta em que aspecto até mesmo essa entrada dos próprios competidores, dos próprios atores dos combustíveis no país? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque, na realidade, essa dinâmica, né, essa diferenciação, digamos assim, ela acentua as disparidades regionais. É claro, se nós formos olhar o mercado, é natural que o preço do combustível em áreas mais isoladas seja um pouco maior. Mas o problema não é apenas esse. Não é apenas a questão da distância, da cobertura da última milha. É o fato que muitas regiões, muitas áreas hoje estão, eu não diria de novo, sob domínio, mas sob uma forte influência de grupos criminosos, de facções, etc. E isso, evidentemente, quanto mais isolados, e principalmente na Amazônia, eu acho que é importante enfatizar, um estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que cerca de 45%, se não me falha a memória, dos municípios da Amazônia Legal estão sob alguma influência das facções. Isso é algo novo que eu digo, isso é algo, enfim, em certa medida, vindo da última década e meia. Isso dificulta o desenvolvimento desses municípios, aumenta os custos de todas as naturezas, não apenas o custo de combustível, evidentemente, e não apenas o grau, enfim, de periodicidade
em que o combustível chega, etc., mas de uma forma muito mais ampla, aumenta as dificuldades de um desenvolvimento sustentável dessas áreas, desses municípios. E uma das implicações, talvez a implicação mais dramática, eu diria o seguinte, é o aumento da concentração regional, concentração econômica no nosso país. Enfim, em que você é um país com vários países, digamos assim. Em certa medida, pode dizer, alguns falam até bem, São Paulo é um outro país, falam um pouquinho em Blague, mas, na realidade, nós temos vários países dentro do nosso país. E o que é mais preocupante, evidentemente, é o aumento do grau de concentração de renda, uma concentração de atividade econômica entre as regiões, quando o que seria natural é o espalhamento, por exemplo, o espraiamento das atividades econômicas, na medida que se desenvolve em algumas regiões e os custos são distintos e, obviamente, haveria um incentivo econômico para uma desconcentração. Mas esse fato, particularmente a entrada da criminalidade em determinadas regiões mais isoladas, isso efetivamente impõe um obstáculo cada vez maior para um desenvolvimento um pouco menos desigual no nosso país, né? Em outras palavras, a gente pode falar que está difícil para o Brasil operar de uma forma integrada, né? E aí acaba funcionando com diversos gargalos regionais por conta de diversos fatores. Mas nesse ambiente, ou pelo menos nessa percepção, professor, a questão de atacar a criminalidade ou atacar essas questões que, última milha, como o senhor falou, dariam conta para a gente ter essa integralidade da operação, ou ainda mesmo assim ficaria difícil, a gente precisaria resolver alguns outros aspectos para tentar, né, reduzir esses gargalos regionais? Olha, eu acho que, de modo geral, há uma questão mais ampla, ou igualmente ampla, que são coisas de dimensões um pouquinho distintas, né? Por um lado, o problema do avanço da criminalidade, uma coisa que é o fato que, infelizmente, com a cocaína, que enfim, é um bem de altíssimo valor agregado, por assim dizer, provém fundamentalmente de 3 países, né? 99% da cocaína no mundo vem basicamente da Colômbia, né, como nós sabemos, do Peru e da Bolívia. E uma das rotas que tem sido utilizada, principalmente com o aumento da repressão no México e em outros países, mas, enfim, uma das rotas mais relevantes é a chamada Rota dos Solimões, é uma rota que utiliza nossa Amazônia. Então, isso daí é uma questão de primeira ordem que necessita ser lidada para de alguma forma, nós conseguirmos minorar as disparidades regionais. Mas eu acho que tem outras dimensões também muito importantes. Todo o conjunto de infraestruturas que são essenciais, enquanto bem público, por assim dizer, tá? Para um desenvolvimento menos desigual, são infraestruturas que são mais escassas na Amazônia, também em áreas do Nordeste, evidentemente, e em áreas do Centro-Oeste. Então, de novo, o problema vai além da questão da criminalidade, do fato que você está ameaçando a segurança física, a segurança econômica, digamos assim, das empresas e das famílias, etc. Vai o fato que tanto a Amazônia, de modo geral, a Amazônia é legal, mas também regiões relevantes do Nordeste são subinfraestruturadas. Eu acho que é importante lembrarmos um pouquinho, quer dizer, do que nós estamos falando, que ordens de magnitude nós estamos falando. O país, ele estará investindo esse ano, em 2026, algo em torno de entre 2,1% e 2,2% do PIB em todas as infraestruturas. Infraestruturas que são essenciais para um desenvolvimento menos desigual do país. Estamos falando em telecomunicações, onde continua a haver grandes áreas de sombra. Estamos falando em saneamento básico, da mesma forma, onde a parte mais dramática do saneamento básico, onde o saneamento básico é mais escasso, é na Amazônia, tá? Em algumas áreas do Nordeste também. Enfim, estamos falando em transporte, que evidentemente é essencial do ponto de vista do abastecimento e essencial do ponto de vista da competitividade econômica dos municípios. Estamos falando em energia elétrica. Energia de modo geral, energia elétrica e energia de modo geral
combustível está dentro, está subentendido nessa energia. Então, nós estamos investindo em cerca de 2,1% a 2,2% do PIB. Se nós fôssemos modernizar nossa infraestrutura, nós necessitaríamos algo em torno de 4,6% do PIB por ano por 2 décadas. Ou seja, não é simplesmente investir um ano 4,6% e voltar a 2,2%. É persistirmos em como 4,6% do PIB. Se nós formos fazer essa diferença entre 4,6% e 2,2%, nós estamos falando em 2,4% do PIB. Estamos falando próximo de 270, 300 bilhões de reais, que é o gap de infraestrutura no país. Eu acho que é importante também, enfatizar que modernização não é chegar na fronteira, tanto das boas práticas, quanto da eficiência em termos de ganhos de infraestrutura. Na fronteira é bem mais distante, é modernizar, é universalizar o acesso. Se nós fôssemos falar de fronteira, aí nós estamos falando em outra dimensão, algo entre 8%, 9%, 10% do PIB, como outros países já fizeram esse esforço no passado, e alguns continuam fazendo esse esforço. Então, essa é uma longa resposta à sua pergunta, mas basicamente nós temos que fazer um esforço multidimensional, que não apenas é, digamos assim, melhoria nas rodovias, de tal maneira que o transporte, melhoria em dutovias, etc., mas é um esforço muito mais amplo, digamos assim, para reduzir as disparidades e para nós chegarmos à última milha em todas as dimensões relevantes para o bem-estar da população e para a competitividade das empresas, né? Ô professor, antes da gente falar um pouquinho a respeito sobre essa infraestrutura, né, eu queria entrar um pouco na questão dos portos, na questão das hidrovias, rodovias e tudo mais, mas eu queria entender um pouco da sua percepção sobre esses investimentos, esses valores percentuais que o senhor citou. Isso é investimento público, com investimento privado, com possibilidades, né, da gente ter esse investimento vindo de fora, de uma intervenção, talvez, privada um pouco mais firme para a gente alcançar esse percentual, ou é algo ali mais próximo do investimento público mesmo que a gente está falando? Tá, eu acho que é uma excelente pergunta, porque o investimento privado hoje em infraestrutura é de cerca de 2/3 do total e 1/3 é público. Então, 2/3 privado, 1/3 público. O que nós sabemos, todos nós aqui que estamos, digamos assim, nessa conversa, por assim dizer, que o setor público no país ele está no limite da possibilidade de ampliar seus investimentos. A menos que você tenha uma reforma fiscal profunda, em que nós temos que repensar os gastos do setor público em todas as dimensões. Isso está sendo escrito, está sendo discutido, obviamente, mas nós estamos exatamente nesse momento numa situação de enorme fragilidade fiscal. Essa fragilidade por várias razões, seja pela maneira como os gastos têm sido indexados para as contas de saúde, educação, etc. Os gastos previdenciários estão explodindo. Ao mesmo tempo, você tem mais de 55 bilhões de reais em emendas parlamentares, muitas das quais com baixíssima racionalidade econômica e social, muito desperdício também, muita fragmentação de esforços. Nós teríamos, então, de repensar os gastos do setor público. Mas mesmo que nós repensássemos os gastos do setor público, seria muito difícil nós avançarmos de algo que é hoje entre 0,6% e 0,7% do PIB, de investimentos públicos, para muito além de 0,8%, 0,9%, no máximo 1%. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, se nós fizéssemos uma reforma fiscal, talvez nós conseguíssemos atingir de forma sustentável 1% do PIB de investimentos públicos e de forma sustentável, ou seja, anualmente. Mas o alvo de modernização, ele é um alvo de 4,6%. Então, o setor privado é que teria de fazer o maior esforço. Ou seja, o setor privado teria de sair de algo 70%, cerca, um pouquinho mais de 70%, dependendo do ano, para algo em torno de 85% de sua contribuição aos investimentos em infraestrutura.
para você pular ou transitar de algo como 70% para 85%, nós precisamos de uma agenda, em gerar uma agenda, implementar uma agenda, que é uma agenda que está dada, em que nós discutimos e outros discutem bastante, tá? E essa é uma agenda essencial para a modernização da nossa infraestrutura, porque sem isso nós vamos continuar com as nossas estradas esburacadas, vamos continuar com uma crise de mobilidade em todas as regiões metropolitanas, etc. Enfim, então, o setor público ele está hoje no limite, dentro das atuais regras fiscais e dentro dessa, eu diria, uma distorção enorme, que são mais de 50 bilhões de reais de emendas, né, parlamentares. Uhum. Mas eu acho que mesmo com uma reforma fiscal de boa qualidade, uma redução das emendas de algo com 50, 55 para algo, no máximo, 10, 15 bilhões de reais, e mesmo isso da terra de mais do que bom tamanho, digamos assim, quando você compara com a experiência de outros países, ainda assim, o esforço, em grande medida, terá de ser feito pelo setor privado. Uhum. E existe espaço para isso, existe uma agenda, e nós temos que levar adiante essa agenda, agora e nos próximos anos, né? Perfeito. Professor, e aí, nesse sentido, né, o senhor até falava dessa última milha, ou pelo menos falava sobre a capacidade logística da gente levar essa segurança energética, de abastecimento para diversas áreas aqui do nosso país. Nesses investimentos, né, qual infraestrutura ou qual modal seria mais interessante de fazer o investimento, ou até mesmo qual o papel de cada um deles nessa segurança? A gente fala de portos, a gente fala de rodovias, ferrovias, terminais também, enfim, né? Ataca tudo ou faz um escalonamento, faz um movimento parcial em cada um deles para até mesmo melhorar algo que já está dando certo, que já está sendo implementado de uma forma importante para garantir justamente essa segurança do abastecimento? Olha, eu acho que o ponto de partida, obviamente eu tenho minha opinião, como pessoa que estuda há muitos anos, que desde a época lá do Banco Mundial, né, eu estive no banco em Washington durante 7 anos, era economista principal da área de indústria e energia, e uma parte de infraestrutura. Mas, enfim, eu acho que, obviamente, vou externar minha opinião, mas eu acho que a resposta correta à sua pergunta é: nós precisamos de um planejamento integrado no âmbito dos transportes, um planejamento de alta qualidade, com base no qual nós podemos estabelecer as prioridades corretas para os investimentos, não apenas públicos, mas os investimentos financiados também pelo setor público, direto ou indiretamente. Ou seja, para os investimentos em infraestrutura. Dito isso, quer dizer, ou seja, reafirmando a importância de nós termos um planejamento de alta qualidade, que países de economia de mercado, na área de infraestrutura, normalmente se alicerçam nas suas decisões, nas suas estabelecer prioridades num planejamento de alta qualidade. Dito isso, eu posso, enfim, oferecer um pouco da minha visão e um pouquinho da minha experiência, talvez. Acho que, em primeiro lugar, vamos começar pelos números, porque não é exatamente uma mania, mas eu acho que os números ajudam muito a gente pensar a questão de uma forma um pouco mais ampla. Os investimentos em transporte e logística, mas quando a gente transporte no país, são da ordem de 0,6% do PIB. Tá? É bem pouco. Nós necessitaríamos investir para modernizar, de novo, não chegar na fronteira, mas modernizar algo como 2% do PIB anualmente. Ou seja, nós investimos menos que 1/3, ou cerca de 1/3 do que nós deveríamos investir. Nós temos um problema em todos os modais, mas, obviamente, os problemas são maiores em alguns do que outros. São maiores em alguns nós, para assim dizer, nós de logística, do que outros. Onde é que nós avançamos bastante e onde é que nós avançamos menos? Eu acho que nós avançamos bastante na área portuária. Isso é um fato. E nós avançamos na área portuária por um conjunto de reformas. Por reformas que, na verdade, começaram lá atrás, nos anos 90, de fato, em 93, com a promulgação, digamos assim, vamos chamar isso da primeira lei dos portos. Nós avançamos em 2013, é interessante que se diga, sob o governo Dilma, houve um avanço
significativo na nova legislação e também em anos recentes, sem falar, obviamente, que em 95 nós tivemos a Lei das Concessões, que foi muito importante, foi essencial para a área de infraestrutura. Em dezembro de 2004, já sob o governo Lula, nós tivemos a Lei das PPPs. Então, teve um conjunto de legislações que facultaram um avanço na área portuária. Esse avanço na área portuária, ele se deu não apenas na área de containers, e obviamente tem espaço para avançar muito mais. Nós temos hoje um excesso de demanda de investimentos na área de containers, mas também na área de granéis e de líquidos. Então, hoje, nós temos um problema que não é um problema pequeno, mas eu diria que está avançando, os investimentos estão avançando nisso daí. Uma das consequências de nós termos um sistema portuário de melhor qualidade, quando comparado até poucos anos atrás, é que a cabotagem, esse modal que é extremamente importante para um país da natureza como a nossa, que é um país onde você tem uma costa muito longa, e é um país de dimensões continentais, a cabotagem foi talvez um modal que, em termos relativos, mais avançou. Muito importante, inclusive, em termos de transporte de combustível. Então, não quer dizer que nós já estamos na fronteira ou que nós fizemos uma transformação, você pode dizer, dramática ou revolucionária, nós avançamos bastante. O que nós precisamos nesse momento, nessa área portuária, é melhorar a qualidade das companhias docas, melhorar a governança das companhias docas e, no limite, privatizar essas companhias docas. Teve apenas um caso, que foi no caso do Espírito Santo, Vitória. Eu acho que houve uma privatização bem sucedida. Estava se pensando em Santos, mas infelizmente foi suspensa. Mas eu acho que todas as companhias docas, na minha percepção, e um pouco da minha experiência também, deveriam ser privatizadas. Ou seja, e a razão, de novo, não é um problema, não é uma questão ideológica, digamos assim. Em alguns países, empresas públicas funcionam muito bem, mas no nosso país, no Brasil, é isso que a gente tem que pensar concretamente. No nosso país, a governança dessas companhias docas, principalmente no âmbito federal, mas por vezes no âmbito estadual, são governanças bastante falhas. E, consequentemente, a gestão também acaba sendo falha. E muitas vezes são companhias que são loteadas politicamente. Então é muito difícil. Você pode ter o melhor gestor do mundo, mas quando você está sob uma governança muito frágil, quando você tem outros diretores que são indicados politicamente, é muito difícil o gestor, por melhor que seja, fazer um bom trabalho. Mais ainda pelo fato que na companhia docas, todos os gestores estão sob a égide, estão sob esse guarda-chuva do direito público, que é muito difícil, diferente como nós fazemos o direito privado. Sob o direito público, você só pode fazer o que a lei permite. Sob o direito privado é o inverso. Você pode fazer tudo, exceto que a lei o impede, né? Faz uma diferença colossal na capacidade de gestão. Então, isso aí é um elemento portuário. Avançamos muito. Eu creio que o próximo grande avanço, na minha perspectiva pelo menos, se nós pensarmos numa agenda de modernização, parte dessa agenda diz respeito à privatização das companhias docas. Não é a única coisa. Eu acho que o que hoje já se faz, que é ampliar o processo de arrendamento, que dentro do perímetro dos portos públicos, incentivar, ampliar, que está sendo feito atualmente, eu acho que deve dar prosseguimento e até acelerar. Mas eu acho que algumas companhias docas continuam muito amarradas por conta exatamente de serem empresas públicas e muitas das quais ainda, infelizmente, sob influência política. Enfim, então, portos avançamos, cabotagem avançamos. Mas o quê? O que nós avançamos menos, dado a natureza do nosso país? Em termos relativos, nós avançamos pouco nas hidrovias. O governo atual, ele corretamente, em outubro de 2023, lançou um plano de outorga hidroviário.
em que algumas hidrovias iam ser outorgadas ao setor privado. Inclusive, por exemplo, a hidrovia do Madeira, muito importante, que já é uma hidrovia, mas tem um potencial de quadruplicar sua capacidade. Tocantins-Araguaia, da mesma forma, etc. Mas, infelizmente, por uma falta de compreensão por parte de determinados grupos, que eu respeito muito, grupos, enfim, dos povos originários, grupos indígenas, povos originários, não foram todos, mas alguns, enfim, que se opuseram de uma forma radical e o governo acabou cedendo. E, incorretamente, eu acho que houve dois erros. Em primeiro lugar, a falta de compreensão desses grupos da importância da hidrovia, inclusive para reduzir o impacto das infraestruturas na região amazônica, né, na cobertura florestal, etc. E segundo, o erro que veio do governo de ceder rapidamente, sem ter uma discussão estruturada com esses grupos. Enfim, então, hidrovias, eu acho que nós temos uma demanda muito grande e é um modal, acho que é importante enfatizar isso, com baixo impacto ambiental. Uhum. É um dos modais com menor impacto ambiental e é um dos modais mais econômicos. Quando você olha o gasto por TKU, tonelada de quilômetro útil, desculpe, é um dos mais baixos. Então, nós estamos falando agora dos dois extremos. Avançamos muito em cabotagem, avançamos pouco em hidrovia. Os dois muito importantes do ponto de vista de combustível, de você mover o combustível. E no meio, Professor, nesse meio, sim, pode falar, por favor. Me perdoa, é só porque eu preciso fazer um rápido intervalo, aí a gente avança também para não perder o raciocínio, não perder o fio da meada, já que a gente falou de cabotagem e falou de hidrovia, aí a gente deixa os outros aspectos, os outros modais para daqui a pouco, depois do intervalo. Agradeço sempre você que está aqui com a gente no nosso BMC Talks. Voltamos já já, depois do intervalo comercial. Estamos de volta aqui com o BMC Talks, discutindo um pouco sobre a logística do país em relação à distribuição de combustível e como abastecer um país do tamanho do Brasil com uma logística integrada, com uma logística suficiente. Conversando aqui com Cláudio Fristach, ele que é economista, sócio fundador da consultoria Interb, professor também. Professor, antes do intervalo, a gente falava sobre alguns modais, principalmente a necessidade de incremento, de melhoria, né, de investimentos. E aí o senhor falou sobre cabotagem, falou sobre a questão das hidrovias. E aí fica a pergunta, né, principalmente nos principais modais que a gente tem de transporte de combustível, que é o rodoviário, que é o ferroviário. A gente tem algum tipo de redundância, a gente tem algum tipo de melhoria a se fazer nesse ambiente, na sua percepção? Bem, eu acho que nós temos que melhorar, obviamente, todos os modais. Nós temos um déficit de infraestrutura de transportes em todos os modais. Infelizmente, você não pode dizer bem, nesse modal estamos já satisfeitos. Mas, tirando esses dois extremos, nós tínhamos falado, de um lado, hidrovias, que ainda precisam ter um ganho significativo e ter um potencial muito grande, inexplorado no nosso país. E, por outro, cabotagem, que avançou muito, inclusive pela melhoria na qualidade do nosso sistema portuário. Os dois outros grandes modais relevantes do ponto de vista de transporte de carga, mas principalmente também de combustível, é o ferroviário e o rodoviário. O Brasil sempre foi visto com uma crítica, né, e ainda há, a certo ponto, que é uma matriz rodoviarista, etc. Eu não esposo necessariamente essa crítica. Evidentemente, é uma matriz um pouco rodoviarista, sim. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos investido excessivamente nas rodovias. As rodovias permanecem como sendo absolutamente críticas para o transporte de todos os tipos de carga e passageiros, evidentemente, no território nacional. Então, nós necessitamos ampliar, sim, os investimentos em rodovias, necessitamos ampliar as concessões rodoviárias, ou seja, atrair mais investimento privado. E esse é um processo, eu acho que é um processo que não para há muitos anos, tem sido modernizado, tem sido melhorado, enfim, não é apenas esse governo ou o governo anterior, etc. Já há alguns anos que nós começamos esse processo, nós começamos, na verdade, em meados de 90,
Nós estamos há 30 anos, cerca de 30 anos, com esse processo de atrair mais concessões, e eu acho que o potencial de concessões no país ainda é muito grande, até que é importante explorá-los pela dificuldade de ampliar os investimentos públicos. Isso é no que tange as rodovias. Então, continuam sendo altamente prioritárias. Em relação às ferrovias, eu acho que há avanços, mas o problema das ferrovias, é importante que se diga, que são investimentos, em primeiro lugar, muito capital intensivos, complexos, de altíssimo custo por quilômetro, por milha, no caso, por quilômetro, no nosso caso, com uma engenharia muito difícil. Nós temos uma rede ferroviária, essa rede ferroviária é da ordem de, dependendo como você conta, cerca de 30 mil quilômetros. Deveríamos ter uma rede ferroviária mais extensa, isso é uma crítica frequente, mas a questão eu acho que é um pouquinho diferente. A questão é quem é que banca, quem é que irá, de fato, financiar a extensão, a expansão dessa rede ferroviária, que fundamentalmente, numa boa parte dos países, tem um componente público muito forte e nós vivemos uma crise fiscal permanente. Isso quer dizer, a implicação disso é que nós devemos ser muito criteriosos ao escolher, ou priorizar, melhor dizendo, as ferrovias que vão ser eventualmente cofinanciadas pelo setor público. Já existe um pouquinho de um consenso, aceito que eu estou entendendo pelo Tribunal de Contas, que haveria algum tipo de cofinanciamento potencial pelo setor público, mas um cofinanciamento limitado. Então, nós sabemos que o setor público tem enormes dificuldades e, logo, a priorização de que ferrovias eventualmente poderiam ser cofinanciadas deveria ser feita com enorme critério. E esse critério estaria alicerçado no planejamento de transporte que nós falamos anteriormente. Ao mesmo tempo, eu acho que existem exemplos interessantes em que você tem um setor privado expandindo sua malha. Eu acho que tem talvez o exemplo mais relevante, me parece, é da Rumo, em Mato Grosso, em que você tem um regime de autorização, não é exatamente concessão, mas um regime de autorização, onde você tem mais flexibilidade, digamos assim. A Rumo vem investindo e vem avançando na extensão do seu sistema ferroviário para captar carga do centro-oeste e basicamente mover na direção de Santos. Eu acho que também você tem a Transnordestina, que depois de muitos atrasos, etc., está finalmente chegando ao final, imagino 2027, a data de entrega do ramal de Pecém. Eu acho que é importante que isso termine, pelo menos num dos ramais. Enfim, existe também um processo de modernização de outras ferrovias e possivelmente agora tudo indica que vai ser licitada a EF-118, que ligará Espírito Santo ao Rio de Janeiro em duas etapas, né? Inicialmente até São João da Barra, ao largo, digamos assim, de um megaporto operado, digamos assim, pela Prumo, e no segundo momento chegando ao Rio de Janeiro, um pouco mais adiante, alguns anos mais adiante. Então, quando você olha na perspectiva um pouquinho mais ampla da nossa infraestrutura de transporte no nosso país, a ênfase em rodovias, que por quilômetro é muito mais eficiente, etc., e da integração dos modais, que eu acho que do ponto de vista eficiente, de uma alocação eficiente de recursos no nosso país, o grande passo, no momento, na minha perspectiva, é a integração dos diferentes modais. É onde se obtém mais vantagem por menor custo. Ou seja, numa análise de custo-benefício, se nós fizéssemos uma análise de custo-benefício no âmbito do planejamento integrado de transporte, a integração dos modais é o que possivelmente teria os maiores retornos. Depois disso, após isso, possivelmente, os investimentos em determinadas rodovias e principalmente na malha, né? E, finalmente, na questão das hidrovias e, obviamente, ferrovias, com muito cuidado, dado a natureza complexa e capital intensivo desses investimentos. Perfeito. Ô, professor, claro que dá para discutir muito ainda e abranger ainda mais essas questões internas, só que eu quero aproveitar até o nosso tempo aqui e a sua experiência
para a gente falar um pouquinho também de cenário externo, já que a gente está num ambiente de incerteza, de choque internacional de petróleo, e claro que isso acaba influenciando também essa dinâmica, né, da distribuição, a dinâmica tanto de preços, né, quanto de logística e tudo mais. O que isso acaba afetando, né, ou significando para a cadeia de suprimento, para também trazer algum tipo de percepção em relação a ensinamento sobre resiliência logística para o país? Olha, eu acho que, evidentemente, muita coisa mudou nesses anos, nos últimos, eu diria, 10, 20 anos, né? Muita coisa de ir até para pior, esse processo de que o pessoal chama, entre aspas, de desglobalização. Eu acho que a globalização foi um grande ganho, ao fim e ao cabo, para o mundo como um todo, para os países mais pobres, de renda média, inclusive, em que tiveram aqueles que conseguiram implementar, gerar boas políticas públicas, tiveram muitos ganhos, mas eu acho que nós estamos hoje vivendo uma situação um pouquinho diferente, né? Não é de hoje, eu não acho que dá para simplesmente culpar ou atribuir a responsabilidade ao atual governo Trump, ou mesmo ao governo anterior. Essa coisa começou lá atrás, enfim, com a desconfiança e com a não obediência às regras fundamentais da Organização Mundial de Comércio, e hoje houve um deslocamento da ênfase, eu diria, para a questão da segurança, e no caso que nós estamos discutindo é segurança energética, além de segurança alimentar. O Brasil, ele conseguiu desenvolver um sistema de exploração, produção e exportação de petróleo bastante eficiente. Nós somos, na área de águas profundas, nós somos um dos líderes mundiais, enfim, graças em grande medida, não apenas à Petrobras, mas eu diria principalmente ao trabalho que a Petrobras fez, ao SEMPES, para de pesquisa, etc., mas não apenas, mas principalmente. E eu acho que isso gera um maior grau, eu diria, de segurança energética para o nosso país, que nós, é bom lembrar que, enfim, 50 anos atrás, nos anos 70, nós fomos afetados pelo primeiro choque, depois pelo segundo choque do petróleo, e nós vivemos uma situação muito difícil. Do outro lado, nós também criamos um combustível alternativo, por assim dizer, que é o etanol, que foi transformador e tem de novo um grande potencial transformador nos nossos próximos anos, como combustível fundamental para a nossa segurança energética. Então, eu acho que do ponto de vista da segurança energética e segurança alimentar também, eu acho que o país está bem. Onde é que o país falha, digamos assim? Por que o nosso país, continua sendo... Como é que nós não enriquecemos o suficiente quando comparado aos demais países? Por que nos últimos 45, 50 anos, a nossa renda per capita aumentou pouco mais de 1% ao ano, comparado com outros países que nós temos uma má comparação, que cresceram de uma renda per capita muito maior? Eu acho que há várias razões, mas eu diria que há talvez 3 razões fundamentais que todos nós temos que, de alguma forma, nos engajar num conjunto de reformas para nós podermos, de fato, transitar para um país de renda média alta, ou renda alta, porque hoje, pela classificação do Banco Mundial, já nós somos uma renda de renda média alta. Em primeiro lugar, nós continuamos um país bastante fechado do ponto de vista do comércio internacional. Então, a abertura e a consolidação de uma economia mais aberta e competitiva é fundamental. É fundamental para o crescimento da renda per capita, é fundamental para a nossa segurança, inclusive, para nós termos um relacionamento muito mais profundo com um conjunto muito mais amplo de nações. Claro, o acordo Mercosul, enfim, União Europeia, é muito positivo, mas eu diria, ótimo, mas não é suficiente. Nós precisamos realmente de uma abertura. O segundo elemento, que é muito importante, além dessa abertura comercial, é nós termos, e uma coisa que está relacionada com isso, é nós estabelecemos condições estruturais para ampliar os investimentos externos. E dentro disso, existe algo que nós podemos fazer a baixíssimo custo, que nós meio que desistimos no início desse governo por um erro de compreensão, eu diria, que é a cessão à OCDE. A OCDE, em anos recentes, ganhou um peso específico muito grande
inclusive comparado com a Organização Mundial de Comércio. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, eu acho que é importantíssimo nós, enquanto país, acedermos à OCDE, da mesma maneira que o México fez, que o Chile fez muitos anos atrás, enfim, que mais recentemente o Peru fez, o Costa Rica fez, e muitos outros países. É um clube, entre aspas, de países desenvolvidos, pela metade, mas é um clube, acima de tudo, de países que se dispõem a aderir às suas disciplinas. Disciplinas não apenas de abertura comercial, disciplinas de anticorrupção e disciplinas também de um regime regulatório de melhor qualidade. Isso me leva à terceira dimensão, que é nós melhorarmos a qualidade não apenas do regime fiscal, que é fundamental para a sobrevivência, eu diria até, econômica do nosso país, mas também do regime regulatório, de melhorar a qualidade das nossas agências, de minimizar a captura das nossas agências. Nós estamos vendo, inclusive, coisas dramaticamente ruins, coisas que nós não poderíamos imaginar que aconteceria no nosso país. Por exemplo, a deterioração da qualidade da CVM, que é fundamental na área de mercado de capitais. É inconcebível o que aconteceu em anos recentes com a CVM, mas não apenas com a CVM, com o próprio CAD, mas não apenas com o CAD, de modo geral, com as agências, onde você, infelizmente, você teve um elemento de influência política em anos recentes, eu diria nos últimos 10 anos, mais ou menos, muito maior que nós tivemos em anos passados. Então, nós temos importantíssimo nós melhorarmos a qualidade da regulação, a independência, a autonomia técnica, financeira e administrativa das agências, garantirmos uma boa regulação, da mesma forma como é essencial nós melhorarmos a qualidade do nosso regime fiscal, que nesse momento é extremamente frágil. E, obviamente, por detrás disso tudo, nós investirmos em educação de boa qualidade em tempo integral para a nossa juventude. Eu acho que nós temos aí uma agenda, que é uma agenda de transformação, uma agenda de nós chegarmos a ser um país rico, menos desigual e com menos pobreza, né? E aí é até interessante esses pontos elencados pelo senhor, professor, porque essa coisa da liberdade econômica, menos regulação, abertura, adesão à OCDE, acaba sendo pilares não só apenas do nosso papo aqui, da discussão de termos de logística, de infraestrutura, de combustíveis, mas é a pauta econômica que vai fazer com que o país se desenvolva ainda mais e olhe para frente e tenha uma economia forte, um sistema mais eficiente, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para continuar o desenvolvimento econômico, né? Exatamente. Eu acho que nós temos que romper, olha, nós temos que romper com atraso. Outros países já o fizeram. Eu gostaria apenas de fazer, dar um pequeno, rápido testemunho, eu sei que o nosso tempo, imagino que está terminando. Quando no Banco Mundial eu trabalhei com muitos países, na verdade, trabalhei praticamente com 20 países, são anos muito intensos. Mas eu trabalhei em países muito semelhantes ao nosso país, como a Índia, por exemplo, que naquela época, nos anos 80, tinha uma percepção muito semelhante à nossa, de como a economia mundial funcionava, o que era necessário para o seu desenvolvimento. E a partir daí, de um processo de melhor compreensão por parte dos agentes governamentais e da sociedade, a Índia se transformou numa das grandes potências mundiais, com maior abertura, com maior modernização de todos os sistemas, com maior modernização da própria burocracia indiana. Então, a Índia mostra, de uma forma cabal, não é somente a China, o pessoal fala da China, de outros países, Coreia do Sul, mas a Índia mostra de uma forma cabal que países muito semelhantes ao nosso, com uma mentalidade que naquela época era bastante semelhante, podem romper com atraso, romper com uma mentalidade antiga e se modernizar para o bem de toda a população, não é apenas de meia dúzia de pessoas, né? Para o bem de toda a população, para o bem-estar da população e para a competitividade das empresas, ou seja, para transitar eventualmente por uma economia de alta renda, né? Menos pobre, menos desigual. Eu acho que a experiência internacional está na nossa frente. A experiência tem lições cabais que nós deveríamos aprender enquanto sociedade e para os próximos anos, né? Olhando para frente, professor, a gente tem condições de fazer essas mudanças e até mesmo
sustentar, né, uma parte aí desse aumento de demanda, melhorar esses pontos, né, que até o senhor falou, às vezes é tão simples e custa pouco fazer algum movimento um pouco mais proativo para esse cenário da logística e também do abastecimento em território nacional. Como que o senhor vê para frente, né? Temos um caminho, obviamente, longo a percorrer, mas dá para a gente pensar num ambiente mais integrado, um ambiente mais saudável para a nossa economia? Olha, eu acho que dá. Eu não sou pessimista, pelo contrário, sou uma pessoa fundamentalmente otimista no seguinte sentido. Eu acho que houve uma deterioração do ambiente político no Brasil. Isso é um fato. E houve uma deterioração eu diria, não é somente da qualidade, mas do próprio entendimento da classe política do que é necessário para o país se desenvolver de uma forma melhor, mais justa, menos, enfim, de uma forma sustentável. Então, eu diria que cabe muito mais nesse momento à sociedade pressionar os seus representantes no Congresso e no Executivo para nós embarcarmos num processo de modernização, numa agenda de modernização. E o ponto básico da agenda de modernização é políticas públicas baseadas em evidência, políticas públicas alicerçadas em dados, na experiência nossa e internacional. Não vamos repetir os nossos erros, não vamos repetir os erros de outros países. E vamos fazer um trabalho de convencimento dos nossos políticos e dos nossos governos. Eu gostaria apenas de dar um exemplo como isso é possível e o potencial transformador do que é fazer um trabalho de convencimento junto ao Congresso, junto ao governo, etc. Em 2020 foi sancionada a nova lei de saneamento básico, chamado Marco do Saneamento Básico. Esse é um marco transformador. Ele resolve todos os problemas do saneamento básico? Não. Mas ele realmente transforma. Ele é quase que, eu diria, revolucionário para um setor que estava muito parado durante muitos anos. E esse foi um processo, eu diria o seguinte, muito importante, onde você teve a presença essencial do Senado e da Câmara. As duas legislações do Senado e da Câmara eram de alta qualidade. Eu diria, com todo respeito, que a legislação da Câmara, que foi aprovada, era até relativamente melhor. Nós tivemos muita sorte de ter o Rodrigo Maia, naquela época, como presidente da Câmara, mas não foi apenas isso. Foi uma mobilização da sociedade e um entendimento do governo de quão importante essa legislação é. Ela foi aprovada, teve alguns vetos, eu acho que errôneos, do ex-presidente Bolsonaro, mas a legislação foi uma legislação congressual e acabou sendo consensual. Então, o que mostra é que quando há um processo em que se consegue mostrar, consegue evidenciar por A mais B a importância de uma legislação transformadora, um trabalho junto ao Congresso, da sociedade, de instituições como a Confederação Nacional de Indústrias e outros, enfim, mas não apenas instituições da sociedade civil, mas com a própria sociedade e com um governo receptivo, como foi, eu acho que nós conseguimos avançar e muito. Ou seja, o Brasil tem um potencial muito grande de avanço. Eu acho que depende da mobilização de todos nós e de uma melhoria da qualidade das políticas e dos nossos políticos. Não é um problema das pessoas se transformarem de A para B. É um problema de convencimento do Congresso de como isso é importante, como determinadas legislações são importantes. Eu acho que nós tivemos uma regressão em anos recentes, inclusive no Congresso, mas eu ainda acredito que nós podemos reverter esse processo e cursarmos, digamos assim, uma trajetória de alta qualidade, uma trajetória virtuosa para o nosso país. Perfeito. Professor, agradeço muito a participação aqui no nosso BMC Talks. Até uma próxima oportunidade. Forte abraço. Olha, eu que agradeço a oportunidade, então. Enfim, boa sorte para todos nós. Obrigado. Conversei aqui com Cláudio Fristac, sócio fundador da Interb Consultoria, economista também, um pouquinho sobre os desafios, né, da logística do Brasil
em relação à cadeia de combustíveis, mostrando aí, né, que garantir o abastecimento envolve gestão de risco, capital, reposição de estoques e também coordenação logística. BMC Talks volta na próxima semana. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até mais.